Fala galera do YouTube, tudo bom? Uma pergunta que é muito feita, me fazem muito mesmo. Eu acredito que você já se fez essa pergunta em algum momento da sua trajetória no jiu-jitsu. Se você é graduado e se você é menos graduado, você deve estar se fazendo essa pergunta agora, né? Como saber que eu estou pronto para trocar de graduação? Então, vamos conversar sobre isso hoje no vídeo, tá? E vou te dar algumas dicas também para te ajudar nessa troca aí de graduação. Mas, antes disso, se inscreve aí no canal, compartilhe o vídeo e se esse vídeo fizer sentido para você, você compartilha o vídeo e acione o sininho aí para poder estar recebendo as notificações quando os vídeos novos chegarem aqui no canal. Então, vamos pro vídeo? Use-se! Caraca, é muito maneiro essa parada de querer se graduar, de querer avançar dentro do esporte. Só que aí tem um grande problema. Muitas pessoas, elas olham para a graduação de forma equivocada. Existe aquele cara, né, que quer se graduar de qualquer jeito e ele daria a vida, né, venderia a alma, como naqueles filmes de terror, para poder trocar de graduação. E existe aqueles caras que têm um receio absurdo de trocar de graduação. Cara, aquele cara acha que nunca está preparado. Existe o cara que acha que está sempre preparado, que por ele entrou de branca hoje na academia e amanhã ele já seria preta e ele seria o super atleta aí, porque ele saca tudo de YouTube. E tem aquele cara que ele acha que nunca está preparado, a cabeça dele é sempre se diminuindo, né? Então, assim, como saber que eu estou preparado para trocar de graduação? Primeira coisa que eu te indico é treinar, né? Não deixe de treinar, é muito importante que você esteja treinando. O princípio da continuidade, né? Continue treinando sempre, que é isso que vai fazer todas as modificações acontecerem no tempo ideal. Outra coisa que é muito importante identificar no teu professor, né? Quais são as qualidades e as habilidades que o seu professor identifica. Por quê? Porque como a graduação no jiu-jitsu, né? Ela não é uma coisa fechada, não é algo pré-montado, né? Por uma instituição, por uma organização. Então, você não tem como saber, né? Por exemplo, um professor tem um método e outro professor tem outro. Então, por exemplo, se o teu professor é um cara que ele gosta de disciplina, você vê que ele é um cara muito disciplinador, tá sempre cobrando as coisas, acredito que, né, para você é muito importante identificar isso e começar a prestar atenção. Então, tenta se organizar para isso. Mas aí você vai falar assim, pô, Lúcio, mas aí eu tô tentando, macetar o sistema, né? Eu tô tentando ver o que o sistema quer e estou tentando me adaptar a ele. Ué, mas se você não se adaptar ao sistema de graduação do teu professor, você nunca vai ser graduado. Concorda comigo? Consegue entender esse pensamento? E aí, claro, por repetição, se o teu professor faz isso por convicção, né? Se ele entende que aquele ali é o melhor para o bem dos alunos dele, para o bem do jiu-jitsu, então, por repetição, você vai acabar entendendo por que ele faz aquilo ali. Inicialmente, você simplesmente repete. E lá na frente, você vai entender o motivo, a filosofia, o que está por trás de uma ação do seu professor. Aí você vai ter convicção do que ele está propondo ou não, né? Se você não se identificou com aquilo ali, você vai acabar saindo da academia. Mas, normalmente, os alunos, com o tempo, eles começam repetindo e depois ele identifica, pô, aquilo ali realmente, o professor tem razão, eu vou também fazer isso com os meus alunos. Normalmente é isso que acontece, essa é a minha experiência aí nesses anos que eu tenho dentro da arte marcial. Mas o que é interessante é você entender, identificar o que o seu professor tem de fio de ouro, né? Todo professor tem um fio de ouro. Por exemplo, para mim, disciplina é fundamental. Então, se um aluno meu estiver vendo esse vídeo aí, né? Se ele não identificou até agora, ele vai começar a identificar agora. Disciplina, né? É fundamental. E dentro dessa disciplina, eu entendo toda a parte filosófica da luta, respeito ao menos graduado, respeito ao mais graduado, respeito ao ensinamento que está sendo dado, né? Respeito ao seu kimono, respeito ao tatame, respeito à história da luta, né? Respeito ao seu professor. Isso é muito importante. Saber se portar dentro de um tatame, saber escutar e saber se posicionar na hora certa. Isso é muito importante e eu valorizo muito isso. Então, meu aluno pode ser campeão mundial. Se ele não tem esses princípios, ele não vai se graduar, porque para mim ganhar a competição, entra um agora que ganha, depois entra outra, isso é o de menos. E talvez ele vai ser campeão mundial agora,
e lá na frente ele não vai treinar mais jiu-jitsu. Então, se eu simplesmente foco em ser campeão mundial, o que eu acrescentei na vida dele? Então, a minha ideia de luta é filosófica. A luta, para mim, é a mudança do ser, do indivíduo. Então, ele tem que se portar, né, aquela graduação, tanto dentro do tatame quanto fora do tatame. Por isso que a disciplina, o respeito ao próximo, isso para mim é muito importante. Então, isso é um foco. Tem professor, por exemplo, que foca em competição. Claro que ele não vai graduar só quem compete, mas se o teu professor foca em competição, então o treinamento para ele é muito importante. Então a forma como você treina, como você desempenha, não faltar treino para poder dar treino aos que vão competir, pode ser um ponto bem positivo aí na visão do teu professor, né? E isso aí é muito importante. Tem professor que foca muito na parte técnica, né? Então, por exemplo, prestar atenção na parte técnica, treinar bastante, não ficar conversando na hora que teu professor está ensinando a técnica ou depois que ele manda vocês treinarem, não ficar conversando é um grande ponto positivo, porque ele vai ver que você se dedica, que você presta atenção, que você treina exatamente o que ele está pedindo. Então, isso aí é um grande ponto. Treinar a parte física, né? Estar bem condicionado, né? Evoluir na parte de treinamento, condicionamento fisiológico. Tem professor que foca muito nisso. Então, de repente, se você percebe que teu professor foca nisso, é muito importante para você tá entrando nessa parte de condicionamento. Por exemplo, os meus exames de faixa têm esses quesitos: disciplina e filosofia, né? Tem a parte física, o meu aluno tem que suportar uma quantidade de luta ou um tempo total de luta, e tem a parte técnica, ele tem que ter o conhecimento de tantas técnicas por graduação. Então, se o meu aluno, presta atenção, eu tenho lá uma gama de técnica, se ele já conhece aquelas técnicas, isso já é um ponto. Então, possivelmente, dentro daquele ponto ali, né, daquele quesito, ele já está um passo à frente, né? Se ele é disciplinado, se ele respeita, se ele tem essa questão, ele já está um ponto. Então, dentro daquele quesito ali, ele já está um passo à frente dos outros também, né? E se o meu aluno tem bom condicionamento, treina bem, está sempre ali se desenvolvendo, se empenhando dentro da parte fisiológica da minha aula, ele sabe que ele tem um ponto. Mas aí existe um outro fator, né, que é o tempo de graduação. O professor ele não gradua, por exemplo, as minhas aulas e da maioria dos professores, elas são baseadas, né, na IBJJF, na CBJJ, que é hoje, né, não sei quando esse vídeo vai estar aparecendo para você, você está chegando nele, mas hoje, né, 2021, é a maior entidade de jiu-jitsu, é a IBJJF, e a gente segue esse tempo de graduação, e as outras federações menores também seguem, né, acaba pegando esse tempo de graduação dela. Porque a maioria das competições, né, são delas, então os caras que competem nas menores, eles vão ter que respeitar para poder competir nela também. Então, para algumas graduações você tem um tempo, por exemplo, né, de roxa para marrom, por exemplo, é 1 ano e meio. Então você tem que respeitar esse 1 ano e meio, entre outro tempo. Mas, por exemplo, você de preta zerado para preta 1 grau, né, para ganhar o seu primeiro grau na faixa preta são 3 anos, então tem que respeitar esse tempo. Então isso quer dizer que se eu bater esse tempo, eu já sou graduado? Não, aí depende da avaliação do teu professor, porque é ele que vai te dar, vai fazer essa parte oficial da graduação, né? É ele que vai te apresentar oficialmente como uma nova etapa na graduação. Então cumprir o tempo é obrigatório, né? E os outros quesitos vai depender do professor, do seu professor. E aí, o que eu te aconselho? Se empenhar nos treinos, conhecer a parte técnica, que é muito importante, ter um bom condicionamento, né? Sempre, isso é muito importante. E, né, tá sempre acrescentando na aula. Essa aí é a dica extra, né? Tá sempre acrescentando na aula. O que é acrescentar na aula, Lúcio? Ensinar o menos graduado, né? Tá sempre disposto a que aquela aula evolua. Isso é muito importante. O professor está sempre olhando essas coisas. O que é disposto a evoluir a aula? Por exemplo, vai treinar com menos graduado? Dá treino para ele, né? Evita ser o massacrador, né? Aquele cara que só quer bater nos menos graduados. Mas está incentivando. Não é deixar de lutar e nem ter pena. São coisas diferentes, tá? É você treinar de forma justa com o menos graduado, dando chance para ele atacar, né? Evoluindo. Depois, no final da aula, chama o menos graduado e fala assim, pô,
naquela hora você fez essa posição aqui, e se você fizesse isso aqui seria legal, você conseguiria o êxito, conseguiria passar minha guarda, eu conseguiria raspar, eu conseguiria me finalizar. E aí, com isso, você constrói um laço com o menos graduado, constrói, né, um respeito por esse menos graduado, ele começa a te respeitar e te admirar, né, como mais graduado, e você com certeza vai ter uns pontozinhos aí no olhar do teu professor, porque ele vai ver que você está se dedicando a ajudar a aula, a um bom andamento do conjunto, porque a gente, né, como professor, a gente não consegue olhar tudo que acontece na aula. A gente vê o máximo possível, claro, mas tem sempre um detalhe ou outro. Se a gente estiver olhando uma luta que a gente não vai ver naquela que está acontecendo ali, de repente é contigo, e você viu e ajudou o aluno, e o professor vai ficar muito grato por isso, e com certeza você alcançou uns pontos positivos aí com ele. Beleza? Espero ter ajudado bastante. Se você tem outras dicas de graduação, deixa aqui nos comentários do vídeo, que com certeza vai ajudar a galera. Eu, por exemplo, quando olho um vídeo no YouTube, eu sempre, se o vídeo for interessante, claro, eu sempre olho os comentários para poder me ajudar. Sempre alguém coloca alguma coisa e ajuda muito, beleza? Então, se você tem mais dicas, coloca aqui no comentário. Na medida do possível, eu sempre respondo todos os comentários, e com certeza aí eu vou te agradecer por essa ajuda aí no vídeo. Beleza, galera? Compartilhe os vídeos no seu grupo de WhatsApp, de repente vai ajudar aí no seu Facebook também, vai ajudar os seus amigos que de repente estão meio perdidos aí na graduação. Beleza? Te encontro no próximo vídeo.